Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar o que temos de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e venha fazer parte dessa comunidade que ama ler a palavra de Deus. Sim, nós estamos aqui num propósito único, muito bem definido, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. E com isso, nós aqui estamos diariamente refletindo e meditando sobre passagens da Bíblia, sobre chaves espirituais, para que possa abençoar a sua caminhada cristã. E nós estamos aqui especificamente refletindo e meditando sobre o livro do profeta Jeremias. Sim, as porções hoje são 3 capítulos, dos capítulos 13 ao capítulo 15. E na porção de hoje nós encontraremos parábolas vivas, além de um relato de uma luta interior que estava sofrendo o profeta Jeremias, diante de todo um povo que insiste em se afastar da presença de Deus. É uma palavra muito forte no conteúdo de hoje, mas cheia de lições para os nossos dias. E vamos juntos em mais um Discipulando pela Bíblia. E no capítulo 13, Deus ele dá uma ordem um pouco peculiar, um pouco até estranha a Jeremias, para que ele fosse, comprasse um cinto de linho e usasse esse cinto. E logo depois pegasse esse cinto e escondesse na fenda de uma rocha, perto do rio Eufrates, coisas bem detalhadas, né? Quando Jeremias vai e retorna depois de um tempo específico e retira esse cinto, o cinto está estragado, está podre e inútil. E aí Deus ele começa a explicar para o profeta, assim como o cinto deveria estar junto à cintura do homem, ok? Esse é o propósito do cinto. Assim Israel deveria estar o quê? Próximo ao Senhor, próximo da glória de Deus. Mas por causa do orgulho e da desobediência, ambos, o cinto e também o homem, Israel mais especificamente, acaba se tornando inútil perante a presença de Deus. O capítulo segue com advertências, como por exemplo o vinho, que simboliza a embriaguez do julgamento que viria sobre Israel. E Deus também pede para que o povo se humilhe antes que a escuridão acabe chegando sobre toda a nação. O orgulho aqui não é apenas vaidade, mas é a resistência de todo um povo de obedecer à vontade de Deus. E no capítulo 14, nós vemos aqui a seca assolando toda a terra, toda a nação de Israel. O povo, o campo e até os animais acabam sofrendo por consequência desse ato trágico que estava assolando Israel. É uma imagem dramática e tudo devido à consequência do pecado que a nação de Israel estava mergulhada. Jeremias acaba intercedendo, pedindo que Deus acabe poupando o povo, mas o Senhor responde ao profeta dizendo que por causa da persistência do mal e da falsidade dos profetas e também dos governantes, o juízo seria inevitável sobre a nação de Israel. É interessante que mesmo diante de um decreto divino, Jeremias ele continua a orar, a interceder. Ele sente a dor da nação. Isso nos mostra que, mesmo quando a situação parece completamente perdida e caótica, o coração de um servo de Deus ele não se endurece e continua clamando por um tempo de misericórdia e de arrependimento. E o capítulo 15 ele começa com uma afirmação impressionante. Mesmo que Moisés e até mesmo Samuel, o profeta, intercedessem pela nação de Israel naquele momento, Deus não mudaria a sua decisão. O povo teria que enfrentar uma disciplina muito dura enviada pelo próprio Senhor. Jeremias acaba então sofrendo e chega a perguntar por que ele nasceu, qual era o propósito do seu nascimento. Porque ele muito solitário, ele acaba enfrentando um nível de oposição muito forte. A solidão e muita hostilidade. Deus então reafirma a sua missão. Jeremias deve continuar anunciando a verdade e porque o Senhor o fortaleceria para que ele pudesse resistir toda essa opressão, toda essa oposição. Há também uma promessa: se Jeremias permanecer firme, Deus o fará como um muro de bronze diante de todo o povo, protegendo e sustentando contra todo o mal e contra toda a perseguição. E antes de finalizarmos a porção de hoje,
eu gostaria de ressaltar 3 lições importantes e poderosas contidas nos capítulos 13 ao 15 que nós acabamos de meditar e de refletir. Vamos lá? Primeiro ponto, o orgulho nos afasta de Deus e nos torna espiritualmente inúteis. Então guarde essa visão. Segundo ponto, a intercessão é um sinal de amor. Mesmo quando o cenário parece irreversível, não pare de clamar e de interceder por aqueles que estão debaixo de angústia. Então guarde isso também no seu coração. Esse foi exatamente a movimentação do profeta Jeremias. E terceiro ponto, a fidelidade a Deus exige sempre perseverança, especialmente em tempos a qual nós nos sentimos rejeitados. Então guarde esses 3 princípios no seu coração e que possamos hoje ainda examinar as profundezas do nosso coração, nos humilhar diante do Senhor e permanecermos firmes na missão que Deus nos confiou. E aí, esse vídeo falou o seu coração? Edificou verdadeiramente o seu espírito? Então agora chegou o momento de eu te pedir um grande favor para que você possa me ajudar para que esse vídeo chegue a mais corações. Basta apenas você curtir, comentar, compartilhar e não deixar de seguir esse canal para que você não perca nenhum conteúdo que é postado aqui diariamente, combinado? Então me ajude a pregar esse evangelho do reino dos céus. E chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito, mas teremos muito mais. Shalom!